Aleluia, abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, vou ler o versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45. Vou ler até o 45 em diante, até o 52, amém? Logo a seguir, compelou Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo os discípulos a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, que era às 3 horas da manhã, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram em tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Glória a Deus. Vamos curvar a cabeça e orar ao Senhor. Senhor, grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Te agradecemos pelas coisas que o Senhor tem nos dado, pelo aquilo que o Senhor tem feito, nos protegido, nos guardado. Senhor, o Senhor tem nos sustentado no meio dessa tempestade. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe cada família representada aqui, a cada família que está nos vendo nas redes sociais, nas suas casas. Senhor, que o Senhor possa entrar, tocar em cada pessoa, tocar em cada família que está aqui nas suas casas, que nós possamos, Senhor, sair melhores que entramos nesse lugar. Senhor Jesus, derrama do teu querer, da tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Vemos aqui essa história, na qual ela é contada por Mateus, Marcos e João. Mas antes disso, Jesus tinha feito grandes milagres. E um dos milagres que ele fez antes de os discípulos subirem no barco, estar indo em direção ao outro lado com Jesus, ele tinha feito a multiplicação dos pães. Reuniu mais de 5.000 pessoas no deserto, onde ele faz um grande milagre ali. Ele não tinha preparado nada, não tinha preparado os discípulos, não tinha preparado coisa alguma para aquilo acontecer, aquele milagre. Ele ainda não tinha projetado aquilo, mas ele pregou e ficou tarde, e as pessoas ficaram com fome, e Jesus ficou com compaixão daquelas pessoas. Olha, vamos estar aí alimentando essas pessoas. E ele chega para os seus discípulos, olha, vocês têm que alimentar essas pessoas. E os discípulos, mas como nós vamos fazer isso? Como nós vamos dar alimento para mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres? Como é que nós vamos fazer isso? E Jesus falou, mas dai-lhe vós de comer. E aí um grita lá, olha, tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplica, dá ali pães e peixes para aquela multidão, faz sentar na relva, porque eles estavam no deserto, mas eles conseguiram sentar numa relva. A palavra de Deus disse, olha, sentaram de 50 em 50 numa relva. Mesmo no deserto, Jesus vai fazer você viver num macio, numa relva.
E ali ele alimenta aquelas pessoas. E aí sobra uma quantidade de pães e de peixes, e Jesus fala assim: olha, não vamos desperdiçar isso. Nós vamos pegar todo isso que sobrou e guardar. E eles juntaram aquilo e guardaram aquela sobra. E logo em seguida Jesus pede para que eles subam no barco para ir para o outro lado. E Jesus vai orar. Jesus sobe ao monte para orar e para interceder, para estar ali orando a Deus. E os discípulos seguem em frente. Uma das coisas que nós precisamos aprender na vida, que às vezes, como o pastor Rodriguinho falou aqui, Deus vai nos testar no meio da tempestade. Deus vai nos dar tempestades na nossa vida. Porque nós às vezes aprendemos que nós devemos orar, jejuar, e se a gente falar a palavra certa, talvez um milagre aconteça, ou se a gente fizer a coisa certa, um milagre vai acontecer na nossa vida, e nós não aprendemos a lutar. Nós achamos que falta alguma coisa em nós, uma santidade para que algo aí nos tire do meio da tempestade. E às vezes a tempestade foi Deus que trouxe essa tempestade. Às vezes Deus é que trouxe a fome sobre a terra. Deus, às vezes, faz nós passarmos por dificuldades e problemas para que a gente possa aprender com isso, para que a gente possa lutar com isso, para que a gente possa estar aprendendo a estar ali, tirando lições daquilo que nós estamos passando na vida. Porque as coisas que vêm muito rápidas na nossa vida é muito perigoso. Porque nós não damos valor para aquilo que vem muito rápido na nossa mão. Se você não conquistou, se você não lutou, se você não passou por uma grande dificuldade, às vezes você não vai dar o valor para aquilo que você tem hoje. Mas se você lutou, batalhou, conquistou, e você hoje está num lugar, é porque você merece estar ali. Porque nem sempre tudo que termina começa daquele jeito. Nem sempre daquilo que você vê é como começou. E a gente precisa aprender a lutar. Nós precisamos aprender com Jesus nessa passagem onde Marcos, é muito interessante isso, Marcos aqui, ele não cita Pedro. E uma das coisas que mais nós pregamos em cima dessa passagem é que Pedro andou sobre as águas, na fé de Pedro. Mas Marcos nem cita Pedro aqui, porque ele queria ensinar que no meio da tempestade nós precisamos aprender a lutar. Nós precisamos aprender a estar saindo dessa tempestade. E não falando, Deus nos tira dessa tempestade, não. Nós vamos lutar no meio da tempestade. Nós vamos estar aí aprendendo com isso. Nós precisamos saber que Jesus leva para aquele barco e manda os discípulos levar para aquele barco pão e peixe. Você já pensou pão e peixe depois de um tempo? É difícil você comer pão e peixe depois de um tempo. É difícil você estar se alimentando de pão duro e peixe frio, já passou um tempo. Mas o que Jesus quer nos ensinar ali, que ele pegou e falou, olha, as sobras, aquilo que sobraram, leva para o barco. Leva aquilo que está ali, que as pessoas às vezes vão jogar fora aquilo. Que as pessoas vão nem ligar mais, porque já usaram, já comeram o suficiente aquilo, eles vão lançar fora. E Jesus pede para os discípulos, olha, pega aí os pães e os peixes. Pegue e leve no barco. No barco estão os discípulos. No barco está o pão e no barco também tem a tempestade. 3 coisas que estavam no barco: o pão, os discípulos e a tempestade que veio. E nós, na nossa vida, nós temos que aprender que as tempestades virão sobre nós.
E que Jesus, ele sempre pôs no barco as coisas que eram mais preciosas para a vida dele. Se a gente pegar as escrituras, toda uma parte que fala de tempestade, fala que Jesus coloca dentro do barco as coisas que são preciosas para ele. As coisas que são ali de maior valor, Deus colocou dentro do barco. Se nós pegarmos Noé, Deus fala assim: olha, achei graça em Noé, vou acabar com a humanidade, eles estão fazendo tudo o que é errado, e vai vir água sobre a humanidade, e nós vamos matar todos. Mas Noé, eu achei precioso Noé, e eu vou colocar ele dentro do barco. E Deus fecha a porta por fora e lacra, e deixa Noé, sua família e os animais que ele pediu dentro do barco. O barco o protegeu. O barco protegeu todos aqueles animais e toda a família de Noé. Por isso eu te falo, não saia do barco. Fala para o teu irmão, não saia do barco, meu irmão. No barco você está seguro. No barco você vai ficar protegido por Deus. Porque quando Deus te coloca no barco, é para que você permaneça no barco. Não saia. Se Noé tivesse saído do barco, ou alguém da família dele saísse do barco, o que iria acontecer? Ele iria morrer. Deus vê em Moisés, pega um cestinho, coloca Moisés naquele cestinho. Enquanto Moisés estava naquele cestinho, as cobras daquele lugar, os crocodilos daquele lugar, onde a mãe de Moisés coloca ele estava protegido. E Deus colocou ele ali. Enquanto ele estava ali, ele foi protegido e direcionado onde Deus queria que ele estivesse. Deus está nos direcionando para o lugar onde Ele quer que você esteja e que eu esteja. Porque às vezes nós queremos sair do barco, porque o barco balançou, porque a tempestade veio, nós queremos pular do barco. Mas se nós acreditarmos mesmo em Deus, se nós crermos realmente, nós temos fé, como o pastor Rodriguinho falou aqui, que você tem a fé, você não vai pular do barco, porque você vai saber que você está seguro dentro do barco onde Jesus te colocou. Ele vai te direcionar para onde você tem que ir. O problema é que a gente às vezes quer pular do barco. Se nós pegarmos o apóstolo Paulo, quando ele estava no barco, que veio a tempestade e o mar ia para lá e para cá, os marinheiros começaram a pular no barco. Paulo tinha recebido de Deus uma visão, onde o anjo do Senhor chega para ele e fala: olha, Paulo, não vai morrer ninguém deste barco vai morrer, ninguém vai morrer. Mas não deixe que ninguém saia do barco. E quando os marinheiros começaram a tentar pular, Paulo avisa: olha, se vocês pularem no barco, a sua vida não está mais nas minhas mãos. Agora, se você permanecer no barco, eu garanto que todos nós chegaremos em terra segura. E ninguém aqui vai morrer. Ninguém vai morrer. Vocês vão ter que ficar. Nós sabemos da história, o barco bate, despedaça para todo lado, mas sobra pedaços do barco e cada um agarra no pedaço do barco e eles todos chegam em terra firme. Quando nós acreditamos em Deus, nós vamos chegar do outro lado. Pode vir a tempestade que for sobre nós, se nós acreditarmos mesmo que Jesus está conosco, se você crê que Ele é fiel para cumprir todas as promessas, creia que você vai viver grandes coisas neste tempo de pandemia. Estamos na maior tempestade que nós já vivemos. Durante esses séculos, a maior tempestade nós estamos vivendo hoje. Mas se nós ficarmos desesperados e nós pararmos de lutar, nós vamos morrer. Porque nós vimos aqueles discípulos, eles estavam dentro do barco, mas eles estavam remando, e remava de um lado e remava do outro, e todos eles estavam no barco remando, porque quando nós nos ajuntamos,
quando nós criamos força, quando nós estamos mais perto um dos outros e cada um ajuda o outro, nós vamos conseguir superar essa tempestade. Pode vir a tempestade que for, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos superar as tempestades da nossa vida. Nós vamos conseguir chegar aonde Deus quer que você esteja na sua vida. Não pule do barco porque veio alguma tempestade. Quantas pessoas nessa pandemia estão desistindo, perdendo a fé? Quantas pessoas estão enfraquecidas com títulos? Pessoas com títulos do lado para o outro. Não adianta você ter título se você não acreditar num Deus poderoso sobre a vida de você, se você não acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta você ser pastor, apóstolo, bispo, o que for, ter fama, não vai adiantar, porque nada disso vai fazer você superar a tempestade. Essa tempestade, Deus está no controle dela. E nós temos que acreditar nisso. Nós temos que crer, ter fé. Porque se a gente não ter fé, como que nós vamos superar as coisas que vão vir? Porque nós estávamos criando pessoas assim: olha, vem para a igreja, ora que vai acontecer o teu milagre. Acontece milagres extraordinários. Eu vivi milagres extraordinários. Eu sou um milagre de Deus aqui. Mas nós precisamos aprender que nós precisamos lutar, nós precisamos ser guerreiros, nós não precisamos ser pessoas fracas na fé, pessoas que qualquer coisinha pula do barco, qualquer coisinha sai do barco. Olha, o meu namorado me deixou, vou sair do barco. Eu não consegui isso, vou sair do barco. Aquilo lá não aconteceu, eu vou sair do barco. Criamos crentes mimimi, crentes que qualquer coisinha desiste e pula do barco. Olha, eu vou para outro barco, para que eu vou ver se lá eu vou conseguir outra coisa. E não adianta, se você não mudar, você pode pular de barco em barco e você vai morrer afogado. A tempestade vai te engolir, porque a tempestade vem aqui, mas vem para todos nós. A tempestade não veio só para um barquinho, ela veio para todos os barcos que estavam naquele lugar. Hoje a tempestade nesse mundo veio para todo mundo. Veio para rico, para pobre, para branco, para preto, para qualquer raça, para toda a humanidade veio. Se você for famoso, se você não for uma pessoa anônima, a tempestade está aí, está para todos nós. Quando a tempestade vem, ela vem para todos nós. E nós precisamos saber se nós acreditamos no nosso Deus. Como nós estamos acreditando no nosso Deus? Porque olha só, Jesus sobe, a palavra de Deus diz que ele subiu ao monte para orar. Imagina Jesus orando, Jesus intercedendo, porque quantas pessoas ligam para nós, somos seres humanos iguais a você, como Elias que orou e o fogo desceu e 3 anos e meio não choveu, e ele era um homem igual a nós. Agora você imagina Jesus orando. Imagina Jesus orando no monte e vendo a tempestade. Você acha que Jesus não estava vendo a tempestade? Claro que ele estava vendo a tempestade, claro que ele estava olhando para a tempestade, claro que ele estava vendo a dificuldade daqueles homens, daqueles meninos que estavam começando na fé, aquele desespero deles, a luta deles de remar, e rema, e Jesus lá orando. Jesus não podia repreender a tempestade lá da montanha. Tempestade, fica aí, porque eu tenho amigos lá no meio do mar. Depois que eles chegarem do outro lado, aí você vem tempestade, mas agora você não vai vir. Por que Jesus não repreendeu a tempestade? Ele podia repreender a tempestade, o vento. Ele estava orando num monte, estava orando lá em cima, no topo do monte, com todo o fervor, e podia falar assim: não quero que eles passem por essa tempestade. Mas Jesus deixou eles passarem pela tempestade, para crescimento, para dar crescimento. Nós precisamos aprender a passar. Você pega um filho seu e dá tudo para ele, e você não ensina ele a passar por dificuldades,
Qualquer coisa vai derrubar ele, qualquer pessoa vai tirar ele de você, qualquer probleminha ele vai ficar em depressão, qualquer probleminha você vai ter um filho nas drogas, você vai ter um filho na bebida, porque ele não vai aguentar a pressão desse mundo, ele não vai estar preparado para todas as tempestades que estão vindo sobre nós. Quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas estão se perdendo? Líderes, não estou falando de, às vezes só de membros, não, de líderes, estão perdidos, porque não estão suportando essa tempestade. Jesus podia parar essa tempestade, eu creio, mas se ele não parou, ele quer me ensinar, que eu devo continuar a remar. Ele está me vendo remar, ele está te vendo você remar. Você acha que ele não está te vendo você remar? Você acha que ele não está te vendo você, o desespero de você estar trabalhando, remando? Ele está vendo isso, e ele está alegre, porque ele fala, olha lá meu filho, ele está lutando no meio da tempestade, ele está ali fazendo o possível e o impossível. Deus quer que nós continuamos a remar, continue a remar, continue a estar acreditando em Deus, continue tendo fé em Deus, e eu creio que o grande milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 9 em diante. 8 em diante. Olha só o que diz. Eu vou ler até o 13. Glória a Deus. Aleluia, que eu tenho pessoas de excelência aqui. Glória a Deus pela sua vida. Aplauda o Senhor pela vida das pessoas que fazem um culto acontecer, porque eu não faço culto acontecer sozinho. Eu tenho muitas pessoas remando hoje aqui, glória a Deus. Tenho pessoas remando lá fora, tenho pessoas remando aqui, orando por mim, pela minha família. Tenho pessoas aqui trabalhando na multimídia, trabalhando no som, levando essa voz para o mundo inteiro, levando a minha imagem, a sua imagem para o mundo inteiro. Por isso vamos aplaudir ao Senhor por todos que estão remando hoje aqui. Aplauda mais forte ao Senhor. Pessoas estão remando nesse lugar para que o nosso barco chegue do outro lado. Eu creio em algo tremendo na minha vida. Eu creio em algo sobrenatural. Eu creio. Eu não sei a tempestade que você possa estar passando. Como eu falei, a tempestade vem para todos nós na vida. Veio para o Maradona. Uma tempestade da droga e da bebida que ele não conseguiu superar. Esse jogo ele perdeu. Por quê? Veio a tempestade, ele não sabia como sair dessa tempestade. Mas você sabe, porque nós temos Cristo Jesus. Diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando o seu pensamento? Coisas boas na vida? O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Você crê nisso? O Deus da paz é conosco. Fala, o Deus da paz é conosco. E olha só o que ele fala agora. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Você está alegre aí? Fala para o teu irmão, você está alegre, meu irmão? Você está alegre? Agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza,
Porque aprendi a viver contente, fala contente, alegre, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser estar honrado. Quem se embriaga com sucesso, quem se embriaga com sucesso, vai acabar no fracasso, sendo drogado. Quem se embriaga com sucesso, o fracasso, vai ser drogado. Olha só, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós só pegamos esse título, tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que nós podemos? Tudo posso naquele que me fortalece. Sei estar abatido, sei estar contente, mas em tudo eu estou alegre. Eu posso não ter o que comer, mas eu estou alegre no Senhor. Eu posso não ter emprego, mas eu estou alegre no Senhor. Eu posso estar no meio da pandemia, mas eu estou alegre no Senhor. Eu posso ter o maior problema, mas eu estou alegre no Senhor. A circunstância não vai tirar quem eu sou. A circunstância não pode mudar quem você é, meu irmão. Se o cara te fechar na rua, isso não pode tirar quem você é em Cristo Jesus. Eu estou alegre. Eu estou contente. Porque eu sei estar com fome, mas sei estar com fartura na minha vida. As coisas que vão vir sobre mim não vai mudar quem eu sou. Se eu conseguir uma grande bênção do Senhor, eu não vou mudar quem eu sou. Só porque agora eu tenho um destaque na vida, só porque eu consegui um cargo na minha empresa, só porque eu consegui um carro melhor, um apartamento melhor, isso não pode mudar quem eu sou. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu não posso mudar por causa da minha circunstância, daquilo que me cerca, da tempestade que veio, dessa pandemia. Essas coisas não podem me mudar. Eu não posso mudar porque essa pandemia está aí e falar agora Deus não existe. As pessoas falam, aonde está o seu Deus? Vocês crentes, como a gente vê, por que vocês não oram e essa pandemia vai embora? Não vai, enquanto Deus não quiser que vá. Porque Ele está me dando remos na minha mão e eu vou continuar remando. No meio dessa pandemia, eu vou continuar a remar. Eu não vou sair do barco porque veio a pandemia. Eu não vou sair do barco porque as coisas não estão acontecendo como eu quero. 2020, todo mundo tinha programado algo extraordinário, mas acabou. Mas por isso eu vou estar triste por causa disso? Não, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ainda que não haja fruta na videira, ainda que tudo minta, ainda que eu não vejo nada, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. A alegria do Senhor é a minha força, por isso eu vou dar alegria para o Senhor, e Ele vai me dar força para que eu possa vencer essa tempestade, em nome de Jesus. Você é um guerreiro do Senhor. Você está aqui para remar. Você está aqui para estar indo para o outro lado, me ajudando dentro do barco. Eu preciso de ajuda dentro do barco. Eu preciso estar no barco. Eu preciso ficar no barco. Fala para o teu irmão, eu não vou sair do barco, meu irmão. Conta comigo, fala, conta comigo. Agora você fala para ele, eu posso mesmo contar com você. Você não vai me deixar. Porque as pessoas que mais batiam nas minhas costas e falavam, eu nunca vou te deixar, apóstolo, porque o que você fez para mim, para minha família, eu vou estar com você sempre. Na primeira tempestade, cadê? Quantas pessoas agora abandonaram o barco? Se eu fosse estar ligando para todas as pessoas que vieram, eu te amo, apóstolo. Mas Deus mandou eu sair do barco. Você pode estar que nem Pedro. Sabe o que Pedro fez?
largou todo mundo remando no barco. Todo mundo lá lutando. Jesus vendo os caras lutando. Todo mundo lutando para ver se o barco não afundasse. As águas entrando e todo mundo remando. E Pedrão: Jesus, deixa eu sair do barco. Quantas pessoas estão aqui? Vieram aqui e falaram: olha, Deus mandou sair do barco, então sai. E Pedro saiu do barco. E foi o único que quase morreu afogado, porque os outros discípulos, mesmo Judas ficou dentro do barco. Mateus, todos os discípulos dentro do barco. Todos os discípulos dentro do barco. Ninguém morreu afogado. Só Pedro que pulou do barco. Jesus teve compaixão dele e falou: Pedro, você vai morrer afogado. Quem mandou você sair do barco? Volta para o barco. Volta para o barco. Fala para o teu irmão: volta para o barco, meu irmão. No barco você está seguro. No barco Deus vai te proteger. No barco você vai chegar do outro lado. No barco você vai conseguir. Mas fora do barco você vai morrer afogado. Porque a tempestade está feia aí fora. O vento está contrário lá fora. Está soprando forte, meu irmão, contra a igreja do Senhor, contra a nossa família, contra os nossos jovens. Quantos jovens estão perdidos hoje? Quantos jovens estão perdidos? Por causa de uma filosofia, uma ideologia aí, as pessoas passam tudo para o outro lado, sem saber nada. Por quê? Nunca aprenderam a lutar. Acho que as coisas são fáceis. São resistência. Mas sabe o que acontece? Tem cartão do pai, anda de celular, do último celular, iPhone 20, S20 agora, iPhone eu não sei se é 20, mas andam com tudo isso. Eles são resistência. Por quê? Dão valor, nunca deram valor. Quantas pessoas estão perdidas aí? Como nós temos as eleições aí. Ou você vai votar na pessoa que apoia pedofilia, que apoia casamento homossexual, você apoia aborto, que apoia um monte de coisa, ou você vai apoiar naquele que pelo menos não apoia essas coisas? A palavra de Deus diz: ai daqueles que praticam, e ai daqueles que dizem amém. É deles que falam: não vou falar nada. Não, você tem que aceitar. Ninguém tem que aceitar nada. Eu não aceito. Você aceitar, você está condizendo com aquilo. Eu amo a pessoa, abraço ela, trago para cá. Mas aceitar, concordar, isso não. Ou eu rasgo a Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus deixou a coisa mais importante para mim e para você. Isso aqui é a palavra dele na nossa vida. Se nós não acreditarmos nisso, nós estamos aqui nesse mundo, ou está aqui fazendo brincadeirinha de crente. Mas eu acredito nisso aqui, na palavra do Senhor. O que ela fala, eu tento seguir. O que ela fala, eu acredito que é verdade. E o que ela fala e o que ela ensina vai me fazer chegar no céu. E isso eu acredito. Pecado é pecado em qualquer lugar do mundo. Ah, mas agora não tem não. É pecado. Pecado vai para o inferno. O resto, o céu. Tem essa aí, corretamente, politicamente correto hoje. Para com isso, o mundo está vindo jogando nós para baixo, tirando a nossa fé, achando que a Bíblia está errada. A Bíblia está certa. Deus deixou a sua palavra para nos levar do outro lado. Isto aqui vai te levar você a chegar nos céus. Fora disso,
tudo baboseira por aí. Se você sair daqui, você vai morrer afogado, porque o mar lá fora está revolto. O mar lá fora está muito bravo e ele vai te engolir. Quantos jovens estão sendo engolidos aí? Quantos jovens estão perdendo aí porque não tem a mente, olha a mente. Não foram cuidados, não foram ensinados. Daniel foi com em torno de 15 a 17 anos para a Babilônia. E ele falou: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Primeira coisa que eles faziam era pegar aqueles jovens e pôr a cultura deles neles. E Daniel não deixou. Sabe por quê? Porque ele tinha base, princípio. Será que os nossos filhos estão tendo base, princípios, para quando eles for para a faculdade, não ser enganado por qualquer professor que venha com ideologia barata e leva os nossos jovens? Pessoas que entraram na igreja, oraram para entrar numa faculdade, hoje estão perdidos. Veio a bênção, mas não lutaram, não souberam lutar. Quantos jovens estão perdidos hoje? Qualquer pessoa faz a cabeça deles. José foi para o Egito com 17 anos e nunca deixou de adorar o Deus de Israel. Porque tinha um pai que falava bem, tinha um pai que pregava para ele, tinha um pai que dava princípios. Princípio é maior que qualquer coisa no mundo. Não troque os seus princípios, como o pastor Rodriguinho falou aqui, por um prato de lentilha aí fora. Não faça isso. Bernardinho, olha só, eu gosto de vôlei, joguei vôlei, então eu acompanhava muito vôlei. O maior levantador do mundo foi considerado. Pisou na bola um jogo antes da final das Olimpíadas. Os repórteres chegaram para o Bernardinho: você não vai escalar o cara? Eu não vou escalar. Ele pisou na bola, não vai entrar. E a medalha de ouro? Não vai. E ele tirou o maior levantador do mundo, considerado do Brasil, mas pisou na bola. Ele falou: ele quebrou princípios, e eu não deixo quebrar princípios. Um cara que, não sei se ele é evangélico ou não, mas tinha princípios. O Brasil não jogou com ele, e ele ganhou a medalha de ouro. O Brasil ganhou a medalha de ouro. O repórter chegou para ele: e se você tivesse perdido? Ele falou: não trocaria uma medalha de ouro pelos meus princípios. Eu hoje, se o Brasil tivesse perdido a medalha de ouro, eu podia deitar minha cabeça no meu travesseiro e dormir. Não troque os princípios de Deus por nada na vida. Princípio está acima de qualquer coisa. Princípio é princípio. Jesus está vendo você remar. Não saia do barco. Não saia do teu barco. Não saia do barco. Não saia do barco. Jesus está ali. E Jesus começa a ver toda aquela angústia. Jesus começa a ver todos os desesperos daqueles homens remando de um lado, remando do outro, tentando ali chegar do outro lado. Jesus tenta passar na frente, Jesus vai andando e tenta passar, mas eles veem Jesus e falam, pensam que é um fantasma, e Jesus: olha, calma aí, eu estou indo aí com vocês. E quando Jesus entra no barco, ele pisa no barco, o vento parou, a tempestade cessou e se fez bonança, e eles chegaram do outro lado. Com Jesus no barco, você vai chegar do outro lado. Mas se você abandonar Jesus, você nunca vai chegar do outro lado. Se você pular do barco, você nunca vai chegar do outro lado. Não desista. Não desista nessa pandemia. Não desista. Para sair do barco, Pedro pediu para Jesus: Jesus, eu posso sair do barco? Eu posso sair do barco, Jesus? Jesus falou: vem, Pedro. Mas ele viu que se ele saísse do barco, onde tinha proteção, ele iria morrer. Fica no barco onde Deus colocou você. Creia que você vai chegar
no lugar determinado por Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso estar no meio de um caos na minha vida financeira, vou me alegrar no Senhor. Posso ter uma tempestade dentro de mim, na minha casa, mas eu vou estar no barco com Jesus. Eu não vou desistir porque eu estou com um problema sentimental, com um problema financeiro, com um problema aí, qualquer problema que você possa estar. Eu não sei qual a tempestade que você está passando, mas creia, Jesus está aqui hoje e Ele está indo em direção ao seu barco. E a hora que você falar, Jesus, entra no meu barco, a tempestade vai passar. Deus quer que você supere o medo da tempestade. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, porque Deus está neste lugar e Ele quer chegar no seu barco. Ele vai entrar no seu barco. Fala para o teu irmão, estamos todos no mesmo barco. Todos nós estamos num barco. Todos nós estamos num barco. Creia nisso. Todos nós. Você, eu, todo mundo aqui está num barco hoje. Nós estamos no barco hoje. E nós só precisamos saber em quem nós temos confiança. Em quem você vai chamar para estar no teu barco. Em quem você vai estar aí mandando entrar no teu barco, né? Jesus deu a importância de aqueles homens levarem aqueles fragmentos de pães e peixe para dentro do barco, não para eles comerem. Como eu falei, o pão devia estar duro, o peixe já devia estar cheirando mal, mas quando eles olhassem para aquilo lá, se Jesus fez esse milagre, eu vou confiar nessa tempestade, não vai me derrubar. Pense no milagre que Jesus já fez na sua vida. E você acha que essa tempestade que você está passando vai te afundar? Não vai, meu irmão. Não vai. Como eu sempre falei aqui, eu tive 2 tuberculoses galopantes. Fui livre de uma. Peguei uma outra pior ainda. Uma das pessoas, como eu falei aqui, falava 3 dias ele morre. Mas minha mãe falava, eu tenho um Deus no milagre. Ele já fez um grande milagre, dando meu filho para mim quando eu não podia ter. Depois dos 40 anos eu tive um filho e foi Deus que deu. Então ele não vai morrer enquanto não for pastor. Sou um milagre de Deus aqui. Porque um dia minha mãe falou, eu estou no meio dessa tempestade, mas eu sei que Deus está no comando de tudo. Jesus está olhando cada remada sua, mas todos nós juntos, remando, nós vamos equilibrar o barco. Nós vamos equilibrar esse barco e nós vamos chegar do outro lado. Fala para o teu irmão de novo, não pule do barco, meu irmão. Não pule do barco. Não pule do barco. Não pule do barco. O único que pulou do barco quase morreu afogado, se não fosse Jesus pegar e falar, vem Pedro, volta para o barco. Volta para o barco. Você vai orar agora para que Jesus entre no seu barco agora. Se você está numa grande tempestade, quer vir aqui para frente, pode vir, meu irmão. Vem buscar a presença de Deus nesse lugar. Ele está nesse lugar. Se você quer aí, fala, Senhor, me ajude a remar, Senhor. Me ajude a remar, Senhor. Eu vou chegar do outro lado. Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, aprender nessa tempestade. Senhor, eu não vou mais falar por que veio essa tempestade, mas por que veio essa tempestade? O que o Senhor quer me ensinar nessa tempestade, Senhor? Eu não vou largar o meu remo. Eu vou continuar a remar.
vou continuar a remar e não vou sair do barco. Eu vou continuar a remar e não vou sair do barco. Se você quer continuar remando, vem aqui para frente. Vem para frente e fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor Jesus, eu estou no meio dessa tempestade. Essa tempestade está me derrubando, Senhor. Senhor, eu não aguento mais essa tempestade, Senhor. Senhor, eu não estou mais aguentando essa tempestade, Senhor. Me ajuda, Senhor. Vem no meu barco, Senhor. Jesus está aqui, Ele está caminhando para o seu barco agora. Fecha os teus olhos e vê agora no meio dessa tempestade. Jesus caminhando para o seu barco. Jesus está caminhando para o seu barco. Fecha os olhos. Veja Jesus subindo no seu barco agora. É doença. Deus está subindo agora. Deus está subindo no teu barco agora. Deus está entrando na sua vida sentimental agora. Pede para Ele entrar. Fala: Senhor, 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 essa tempestade quer me matar, Senhor. Entra no meu barco agora, Senhor. Jesus está aqui, Ele está direcionando para o seu barco agora. Ele está direcionando para o seu barco agora. Ele está direcionado para o seu barco. Ele já viu a sua luta. Ele estava contemplando a sua luta. Ele estava contemplando a sua luta. Ele estava vendo você remar, você remar, você remar, você remar. Você que está hoje aqui, Deus já viu que você remou até aqui. Você veio, você remou até aqui. Que não haja fruto na vide. Fala: Senhor, eu creio, eu creio. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Jesus está indo aí ao teu encontro. Ele sabe que você está lutando. Eu quero você viver está remando. Algo novo. Deus está, Ele está vendo você Faz meu remar. coração arder de novo. Cada luta sua, Fazendo tudo cada remada sua, desaparecer. cada remada sua. Deus viu cada remada Eu sua. quero viver algo novo. Deus viu o seu esforço de estar aqui hoje. Deus está aqui. Deus está tocando em você aí agora. Creia, Jesus está entrando na sua casa aí agora. Deus está entrando na sua casa aí agora. Deus está entrando na sua casa aí agora. Creia, Deus está entrando na sua casa. Essa tempestade aí vai cessar agora. Você está recebendo a cura de Deus aí agora. Fala: Senhor, entra no meu barco, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor. Senhor, acalma essa tempestade, Senhor. Senhor, eu creio que eu vou chegar do outro lado. Eu já lutei, Senhor. Eu estou lutando e vou continuar lutando, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está me olhando. Eu sei que o Senhor está se dirigindo para o meu barco agora. Jesus está entrando no teu barco agora. Creia, Jesus está entrando no teu barco agora. Creia, creia, creia que Deus está entrando na tua tempestade agora. Na tua tempestade, Deus está entrando agora. Aquilo que você está lutando, aquilo que você achava que você ia morrer, que não ia conseguir mais,
Deus está a caminho do seu barco agora. Todos nós estamos no mesmo barco. Jesus está indo em direção ao seu barco agora. Creia, creia. Eu não sei a tempestade, eu não sei se você estava sem direção de Deus, mas continue no barco, porque o barco vai te levar do outro lado, onde Jesus te mandou, onde Jesus te direcionou. Jesus chegou para os discípulos e fala: entra no barco que nós vamos para o outro lado. Talvez você não quis entrar no barco, você ficou com dúvida, mas Deus está mandando você entrar no barco, porque Ele vai direcionar você para o lugar onde você vai ser abençoado. Abençoado. Creia, Deus está direcionando você. Creia que Ele vai te direcionar para o lugar onde você vai ser abençoado de Deus. Creia, não saia do teu barco, não saia do barco onde Jesus te colocou, não saia do barco onde Jesus te colocou. Creia que você está indo para o lugar certo. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você está com Jesus, Ele é o caminho certo para você. Se você está com Jesus, Ele é o caminho. Deus quer que você já fique alegre hoje. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Deus está aqui caminhando para o seu barco agora. Jesus está entrando no seu barco. Ele está cessando essa tempestade. Ele está curando aqui hoje. Ele está curando hoje aqui. Creia, creia. Se você precisa de uma cura, levanta sua mão aos céus agora e fala: eu preciso dessa cura, Senhor Jesus. Eu estou lutando, mas eu preciso dessa cura agora, Senhor. Entra no meu barco, Senhor. Entra no meu barco agora, Senhor. Vê Jesus entrando no seu barco agora. Imagina Jesus entrando agora no seu barco. E falava: filho, filha, eu sempre te vi você lutar. Eu estava intercedendo por você lá no monte, para que a cura seja derramada hoje. Receba a cura aí onde você está. Seja curado aí, seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado, seja curado aí agora em nome de Jesus. Deus está derramando cura hoje aqui. Deus está restaurando agora. Talvez você achava que a água já entrou no teu barco e já não tinha mais jeito. Mas creia, creia. Creia que Jesus está entrando no seu barco agora. Jesus está entrando no seu barco agora. Jesus está entrando no seu barco. E a tempestade vai cessar agora. Senhor, agora, Senhor. Derrama, Senhor, sobre ela agora, Senhor. Senhor Jesus, vai. Senhor, agora, Senhor. Senhor, agora, Senhor. Entra no barco dela agora, Senhor. Derrama cura, Senhor.
vai receber alegria nesse coração, Senhor, porque tudo está sendo restaurado agora. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Jesus está entrando no seu barco agora. Creia.